Olá, pessoal, tudo bem? Bom, para terminar a nossa prática de ensino, identidade docente, nós iremos continuar aquele bate-papo com a Andressa. Tudo bem, Andressa? Oi, tudo bom, Lucas? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Tudo As meninas bom? gostaram bastante, todos mesmo gostaram bastante. Elas até, inclusive, algumas participaram. Outros já estão meio perdidas, disse assim, não tem avaliação, mas tem avaliação sim, né? Vou avaliar o que vocês, as perguntas que vocês postaram. As perguntas não, as respostas para as perguntas que eu postei lá no primeiro vídeo. Se você não sabe, sabe, tá bom? Vai ver o outro vídeo. E não precisa ser um texto muito elaborado, apenas ser sincera e falar. Mas também não vai colocar assim, escolhi ser professor por conta disso. Não, conte exatamente o porquê. Para mim, porque vai ser valoroso e eu estou pegando tudo que vocês estão escrevendo lá e estou colocando no muralzinho porque eu preciso encaminhar para a sede tudo que vocês estão passando, tá bom? Gente, hoje nós vamos dar prosseguimento, né? A gente vai ver quem garante o direito do professor de ensinar, né? E nós também iremos ver sobre a narrativa de percurso, né? Bom, como vocês sabem, é um bate-papo. Eu falo live, mas na verdade não é live. É live para mim e para Andressa. A gente está via Google Meet, né? Mas não é uma live, né? Ele é um conteúdo que está gravado já previamente. Hoje é o horário da aula de vocês, mas um dia antes, né? Então, por isso que não é permitido fazer as perguntas aqui. Então, todas as perguntas que vocês precisarem realizar, vocês irão realizar comigo lá no WhatsApp e eu irei respondê-los um por um, tá bom? Uma coisa que eu já quero adiantar, que o pessoal está mandando lá as mensagens, eu parece que eu sou meio engraçado isso, meio tipo o pai do Cris, mas a Anderson sabe, eu trabalho em outros lugares, né? Então nem sempre eu consigo responder com a mesma rapidez que vocês desejariam algumas coisas, né? Eu tenho um aluno que me mandou, pediu para ver o ambiente dele, vou ver, não vi ainda, vou ver. E tem algumas outras perguntas, né? Então, eu estou realmente uma semana de muita coisa que está acontecendo, eu não consigo responder imediatamente. Mas fiquem despreocupados, todos vocês irão responder. Irão receber uma resposta, eu vou responder a todos, tá bom? Andressa, tudo bem com você hoje? Tudo, graças a Deus. E você? Eu estou Tá só um aqui pouco, animado. tô só um pouco rouco, cansado, né? Que a prefeitura e o estado estão me matando, mas estou tá firme igual marshmallow. A aula online dá mais trabalho, né? Tá, muito trabalho. Inclusive, seria tão interessante vocês, alunos, tivessem sentindo um pouquinho dessa intensidade, porque a gente tá, eu tô ficando, chegando no final esgotado. Nossa, não vejo a hora de voltar, apesar que eu não volto ainda esse ano, né? Porque eu sou contra o grupo de risco, contra do transplante. Mas eu tô esgotadérrimo, esgotadérrimo. Isso eu posso afirmar. Imagina. E para você, Andressa, eu tô esgotadérrimo, né? Tanto que eu falei das ciências cognitivas, né? Eu falei horrível, 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 horroroso. Eu até mandei a Então, Paula do Masterchef para você. Horrível. no final do semestre até eu tô correndo, porque eu também eu estudo ainda em outras coisas. Está acabando o prazo. Mas vamos lá, Andressa, para Vamos sim. O que eu puder de todo ajudar. professor. Vou fazer umas perguntas aqui para você. Então, a gente vai ver nessa primeira parte quem garante o dever de todo professor ensinar, ou seja, quais são os direitos de aprendizagem de todo professor, condições para o professor continuar aprendendo sobre sua profissão e tonalidade dos, né? Então, a gente vai entender quem garante o direito de todo professor ensinar, né? Uai, me perdi aqui. Gente, me perdi aqui. Comecei bem. Então,
para poder falar sobre quem garante esse direito da gente ensinar, a gente precisa entender o que são saberes docentes, né? E quais são os saberes docentes necessários para a formação do professor. E como o professor pode aprender e como pode continuar aprendendo, né? Os saberes docentes, aqui está dizendo aqui que é a produção intelectual, internacional, com desenvolvimento de estudos que utilizam uma abordagem teórico-metodológica que dá voz ao professor a partir de análise de trajetórias e histórias de vida, né? Então, nossos saberes docentes, que a gente pode definir como um conjunto de ações que foram documentadas por diversos profissionais e que são propagados, são não publicados, eles são, me fugiu a palavra, eles são replicados para todos, para que, como êxito educacional, né? Só que a gente tem que lembrar muito bem que esses saberes docentes, como êxito educacional replicado, a gente tem que entender que leva em conta também quais são as condições que esse professor e os alunos tiveram para poder dizer que esse é um modelo exitoso. É muito comum dizer que a escola adota método piagetiano ou método vigotskiano ou método, enfim, né? A gente precisa lembrar que o Vygotsky e o Piaget não são métodos, eles são teorias, tá? Eles são teorias que aplicadas por outras pessoas dá uma certa influência, né? Então, a gente pode incluir nesse momento como saberes as teorias. Então, por isso que hoje a gente pode dizer que a teoria montessoriana, aliás, já é método, porque foi um método mesmo da Maria Montessori, mas o método Montessori, esqueci o nome do alemão, Waldorf, né? Que é super bem diferenciado, que só quem tem muita grana vai para uma escola waldorfiana. E as teorias de Vygotsky e do Piaget, eles fazem parte dos nossos saberes docentes. É óbvio que eles fazem parte. Até porque eles são justamente os mais conhecidos teóricos que conversam sobre o êxito educacional. Por que Piaget, por exemplo, é uma teoria, já que existem pessoas que aplicam ele? Não foi aplicado por Piaget. Então, por isso que não é um método, né? Por isso que nós falamos que o método Paulo Freire é um método, porque o Paulo Freire aplicou o que ele propôs. Então, por isso que Piaget não é um método, mas sim uma teoria. Tá? E dessa teoria se dá o ensino, por exemplo, construtivista, com Vygotsky, socioconstrutivista, e assim vai. Tá? Então, por isso que esses saberes docentes são justamente replicações, reproduções de métodos exitosos no campo da educação, onde houve uma significação daquele conteúdo que você está lendo num determinado momento. O Piaget, a gente usa muito apenas aqueles quatro ciclos de aprendizagem, porque ele é bem marcado, ele é tão importante que ele consegue descolar da própria teoria dele e ganhar outros ares, né? Tanto que a base da teoria, a base do construtivismo são justamente essas quatro fases, né? Da evolução da criança, né? Só que quem eram os objetos de estudos do Piaget para essa tese? Eram os filhos dele. Então, por isso que a gente não pode dizer que um método ou uma teoria pode ser aplicado largamente, pura e simplesmente em todas as crianças. Não podemos, justamente porque influencia também quais são os recursos que o professor possui e quais são as condições das crianças. Você quer falar algo, Andressa? Que acho que eu ouvi sua voz. Não, no momento não. Agora na faculdade eu ouvi muito Valon também. Tem o Valon. É que o Valon é mais para educação infantil, né? Isso.
Ele é muito para educação infantil. O Montessori também, a Maria Montessori também é para educação infantil. O Waldorf já é mais, pega educação infantil, mas pega também principalmente ensino fundamental. Segundo Antônio Novo, os saberes docentes vieram em oposição aos estudos anteriores, que acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas. Então, esse termo saberes docentes surgiu a partir do Nova, né, que é um português, e que ele diz o seguinte: a profissão docente não basta apenas você entender o conteúdo que você está fazendo, vai lecionar, né? Por exemplo, como eu falei aqui, a Andressa sabe, ela tem alunos que são de letras e tem alunos que tem o Ismael, que é de geografia, né? Além de pedagogia, né? E por que o ensino para cada um deles vai ser mais ou menos diferente, já que eles vão dar aula? Porque tem os conteúdos pré-estabelecidos. O curioso é que o pessoal de pedagogia vai ver conteúdos de letras, né, que são os conteúdos didáticos de língua portuguesa, literaturas, e vai ver também o conteúdo de geografia, que é conteúdos didáticos de geografia. Porém, não vai ter um aprofundamento, vai ser praticamente o que vocês aprenderam no ensino médio, vocês irão rever agora. No caso de língua portuguesa, talvez nem tanto, né? Talvez não vai ser tanto, porque você vai ver a coisa mais reduzida e muito voltada para a construção de textos, especialmente das crianças. Então você precisa ter um outro tipo de reflexão sobre essa atividade, né? Já quem vai fazer letra, já vem aquela coisa que é um monte, vê, além de interpretação e produção de texto, vê a semântica da língua portuguesa, vê morfossintaxe, vê estilística, vê a própria construção, a história da língua portuguesa, entre outros aspectos que são necessários para a gente entender por que acontece determinada coisa com a língua, né? Para quem não sabe, o curso de letras ele é equivalente a um curso de artes, né? Ele é um curso de arte literária, né? Só que para dominar a arte literária você precisa dominar as letras, por isso que o nome do curso é Letras. Tá? Então ele é também da mesma variante do curso de artes. Tá? E por isso que você encontra em códigos de linguagem não apenas artes, né? Arte portuguesa, encontra também o inglês, encontra também educação física, porque a educação física você vai aprender na escola expressões corporais. Né? E a própria iniciação a esportiva, que acontece no final do ensino fundamental, no ensino médio, ela já vai se dar de uma forma mais específica, mas também voltada para a cultura do corpo, né? Toda para uma ciência do corpo, quase uma composição artística. Tá? Então, por isso que, antes disso, por isso que antes não eram saberes docentes, né? Eram apenas conteúdos necessários para que eu pudesse replicar o que eu estava ensinando. Tá? Eu vou pedir desculpas pela minha voz está horrível, 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 horrível. Articulando a teoria e a prática, né? De uma valorização quase que exclusiva do conhecimento que o professor tinha sobre a disciplina, característica da década de 1960, passa-se na década seguinte a valorização dos aspectos didáticos metodológicos relacionados às tecnologias do ensino. Então, na década posterior, nos anos de 1980, o discurso educacional é dominado pela dimensão sociopolítica e ideológica da prática pedagógica. Então, a gente pode dividir bem essa transição sendo na década de 70, tá? Porque até a década de 60, a gente precisava, como é que era a ideia da escola? Você dominar aquele assunto que você vai estar lecionando, além disso, você iria pegar algumas características de disciplina, porque a escola era um lugar para você aprender, reproduzir as ações que você deveria realizar numa fábrica, por exemplo. Por isso que tem o sinal tocando, né? Porque o sinal da fábrica avisa os trabalhadores para entrar. O sinal da fábrica avisa os trabalhadores que é hora de comer, que é hora de voltar para o trabalho e de ir embora. Então, é para as crianças já irem acostumando já com o formato de fábrica, tanto que as carteiras são todas enfileiradas por fila, para já ter aquela questão da ordem, porque quando você vai trabalhar numa
fábrica, às vezes, você ou trabalha de frente com uma pessoa ou do lado. Então, você sabe que, às vezes, a mesa ela é contínua e você tem aquele espaço. Então, é isso que marcava o saber docente daquela época, que você precisa ter ordem, disciplina e o ponto dito. Tá? Já na década de 70, começou a mudar isso um pouco, né? Especialmente no Brasil. Tá? Mas mudou apenas no Brasil? Não, mudou um amplo, a gente pode dizer que num aspecto bem enorme. Tá? Países como os Estados Unidos, eles já estavam muito mais à frente em relacionados a como se fazia essa questão dos saberes docentes. Não eram saberes docentes, mas eles já estavam mais aplicados. Por quê? Porque as escolas existiam grandes diferenciações. Até porque a escola pública nos Estados Unidos ela é paga. Então, quando você queria estudar em determinada escola pública, se ela tinha alguns outros conceitos, você tinha que pagar mais. Então, mas esses aspectos acabaram mudando mesmo e sendo impregnados justamente na década de 70 no mundo todo, que foram os aspectos didáticos e metodológicos, especialmente pela revelação dos livros do Vygotsky e pelo início do que seria a ideia do construtivismo. Tá? Então, por isso que, nesse momento, a gente não precisava apenas, para ser professor, entender apenas do conteúdo, dominar. Você precisava começar a ter uma coisa que é muito falada até hoje, que muito professor, por exemplo, diz que não tem, ou aluno diz que o professor não tem: didática. Por quê? Quando você vai trabalhar com um conteúdo, você precisa ver qual vai ser o método de como você vai ensinar. Né? Lembre-se que naquela época, na década de 70, por exemplo, no Brasil, o hit do momento era fazer curso técnico. Então, todo mundo fazia curso técnico para dar aula, por exemplo, para o Fundi 1, né, o antigo primário. A gente precisava só apenas ser o técnico para dar aula no ensino infantil. Por quê? No próprio ensino técnico você aprende a fazer como? Você recebe uma receita de bolo e te ensina como é que faz esse bolo e você mantém aquela receita porque aquilo lá é uma fórmula de sucesso. Né? Só que isso se provou que não bastava isso. Né? Até porque essa ideia estava muito presa àquela outra ideia anterior. Né? Então, eu precisava entender por que eu estou fazendo aquilo. Por que eu faço o amassadinho? Por que eu vou trabalhar com um globo terrestre na sala de aula? Ou por que eu vou trabalhar com questão de distâncias no mapa utilizando uma régua, por exemplo, geografia? Por que eu vou utilizar análise morfológica, análise sintática, para poder compreender como é que se dá a construção do texto? Né? Então, é nesse momento que há uma grande mudança no aspecto didático e metodológico. Mudou o método. Eu simplesmente não digo, dessa forma e acabou. Começar a contemplar outras formas de ensinar. Nesse momento no Brasil, a gente via o início da profissionalização e das regulamentações dos cursos de educação. E isso, quando eu não falo do curso de pedagogia, não. Eu falo do curso de letras, de geografia, de história. História nem tanto, porque, lembrando que na década de 70 nós estávamos numa revolução barra ditadura, né? Para mim é ditadura, mas para quem não gosta, que acha que é revolução, então barra revolução. Então, naquele momento, nós vivíamos momentos de padronizações de serviços, padronizações de cursos. Enquanto o mundo todo já tinha esses cursos já meio que padronizados, nós não tínhamos. Eram feitos de formas bem diversas. Né? Quem tiver um pai que pegou o estudo na década de 70, na década de 60, um avô, vai pedir para eles lembrarem, por exemplo, como que era a aula de português. A aula de português não era a língua portuguesa. Né? Eles tinham 3 tipos de aula de português. Eles tinham uma aula de redação, uma aula de gramática e uma aula de literatura, ou comunicação e expressão, que poderia ser da redação. Tá? Então, por isso que não eram juntos. Né? Para cada aula você fazia alguma coisa. Por isso que você só precisava aprender apenas aquilo. Então, quando houve a regulamentação das disciplinas, houve a necessidade de reagrupá-las para formar uma única só, até porque o professor que iria lecionar para essa turma estava
apto a realizar isso. Um outro exemplo é a própria disciplina de matemática. Matemática era dividida entre aritmética e trigonometria e geometria, né? Então, nós tínhamos 3 disciplinas também separadas para poder ver especificamente cada um desses conteúdos. O que aconteceu hoje, ele é todo agrupado no ensino de matemática, né? E outras coisas também aconteceram no Brasil, né? Como eu falei por questão de história, história até se manteve, porém, filosofia e sociologia, sociologia até que não tinha tanto, mas filosofia acabou sumindo das escolas, sendo substituídas por uma forma de sociologia reversa, que são estudos, educação moral e cívica, que era realizada como continuidade de estudos sociais, né, que era dado em substituição à história e geografia, e era dado no ensino fundamental 2, né, o equivalente ao ginásio, e depois nós tínhamos a Organização Social e Política do Brasil, a famigerada OSPB, que era a versão da Educação Moral e Cívica do ensino médio, né? Então, nós tínhamos algumas coisas que eram ainda ideológicas, voltadas ainda para aquela ideia da até a década de 60, mas que acabou mantendo aqui no Brasil até a década de 80 por conta da ditadura militar, né? Meu pai estudou tudo isso. Oi? Meu pai estudou tudo isso. Eu peguei educação moral e cívica ainda na década de 90 e peguei estudos sociais, né? Aí depois que mudou, né? Você chegou a pegar, Andressa? Não peguei, não. Nem estudos sociais? Também não, já estava tudo separadinho. No ginásio, biologia, geografia, história, já estava tudo. O que eu peguei foi que teve na década de 90 aquela transição que eles colocaram uma escola para cada ensino. Uma escola para o ensino médio, uma escola para o ensino fundamental, uma escola para o ensino infantil, as salas ambiente, toda essa reestruturação da escola, essa parte que eu peguei. Eu peguei também. Amei, inclusive. No meu ano de rebeldia até, porque eu não queria ir para o estado. Só acabei estudando só no município por conta disso. Mas eu ia ser encaminhado para o estado na época até. E por que essa mudança na década de 90? Porque lembra aqueles estudos que eu falei do construtivismo? Nós chegamos então ao que podemos dizer de socioconstrutivismo. Esse socioconstrutivismo, ele vem para poder, com uma prova que era necessário mudar toda a forma de como nós agíamos com as crianças, né? Especialmente no Fundo 1 e na educação infantil. Por quê? Porque a pessoa que fosse lecionar, ela não precisava apenas entender como fazer aquilo, mas precisava entender por que fazer aquilo. Só que isso ficou muito mais evidente. Porém, lembra que eu falei para vocês que na década de 70 aqui no Brasil começou a regulamentação dos cursos e tudo mais? A regulamentação do curso de pedagogia aconteceu em 2009. Vocês verem como levou tempo para, de fato, regulamentar. Mais de 30 anos para ser regulamentado, né? Com isso, foram extinguidos outros 2 cursos, né? Já tinha pedagogia, foi extinguido o curso normal, né? Que é quem tiver um parente mais antigo. Se a Andressa lembra que tinha um curso normal, você fazia 2 anos, já podia dar aula até. Que era uma pedagogia, era um curso de pedagogia. Só para vocês tentarem entender o que seria esse curso normal, estudos sociais, vocês sabem, por exemplo, Ismael, você está fazendo geografia, são 3 anos, né? Estudos sociais você fazia 2 anos. E você já podia dar aula de geografia e de história, tá? Então, é como se fosse um curso tecnólogo, o normal, só que para pedagogia. Você faria 2 anos e estaria, entre aspas, apta para lecionar, assim como o magistério. Só não ia ser magistério, né? E o outro curso, eu tentando lembrar, eu lembrei agora há pouco, mas acabou esquecendo. Mas era um de práticas educacionais, lembrei. Práticas educacionais.
E as práticas educacionais eram um curso de magistério, só que ele vinha explica, era um curso onde você só aprendia a fazer aquilo como deveria fazer com a criança, mas começava a ter aqueles conceitos de por que você fazia aquilo. Ele foi um curso que, curiosamente, surgiu na década de 80 e acabou morrendo, graças a Deus, na década de 2000, né? No finalzinho da década de 2000, quando foi regulamentado o curso de pedagogia. É lembrado também, que é bem interessante lembrar, seguinte: antes, quando você fazia o curso de pedagogia, você não podia virar apenas diretor de escola, né? Ou coordenador pedagógico. Era necessário que você fizesse uma pós-graduação, uma especialização à parte de administração escolar ou até mesmo da questão da coordenação pedagógica, né? Hoje não acontece isso. Quem faz pedagogia já sai apto para ser diretor de escola, para ser coordenador pedagógico e também para ser professor em educação especial. Apesar de alguns concursos ainda exigirem, na verdade vocês já possuem isso, tanto que no próprio diploma de vocês, na parte de trás, deve vir informado isso no carimbo da faculdade, né? Eu vou até pegar aqui o meu para mostrar para vocês. Ó. O meu curso começou em 2010. Deixa eu ver se... Aqui atrás, ó. Esse é o verso do meu diploma, né? O meu diploma é isso aqui, ó. Né? Esse é o meu diploma. Então, ó, ele vem aqui informando nos avisos o que você está habilitada. Então, aqui diz, inclusive, por exemplo, no meu, ó, Programa de Formação de Professores em Exercício no Estado de São Paulo para Educação Infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental e para a gestão da unidade escolar, ministrado pela Universidade, tá. Só que quando traz tudo isso aqui, ele já predispõe, já entende que você é formada, já preparada para a educação em grau, tá? Antigamente, quem tinha apenas pedagogia e queria trabalhar com esse público precisava fazer uma pós de educação inclusiva e especial, né? Então, hoje não existe mais essa necessidade por conta disso, né? Porque já está todo englobado. Mas tem concurso ainda, como eu falei, que pede. Pode pedir se for para trabalhar alguma coisa muito específica, depende muito também do cargo. Mas todo professor que sai formado em pedagogia, ele já sai apto, inclusive até o Ismael, que vai ser em geografia, o pessoal de letras já vão sair aptos a trabalhar com esse pessoal, porque tiveram educação inclusiva. Vão poder trabalhar apenas com educação inclusiva? Não vão poder, porque o conhecimento ainda é muito básico, mas saem aptos para trabalhar com esse público, até porque a educação inclusiva, o nome já diz, inclusiva, ela inclui junto com outros alunos em sala de aula. Tá? Você quer falar alguma coisa, Andressa? Não, no momento não. Gostou? Esse é o diploma que vai sair para você. Ai, que não vejo a hora, viu? É isso aqui, ó. Ai. Isso aqui, olha que beleza. Isso aqui dá honesto. Deixa eu falar, que senão não foca em mim. Ai, não vejo a hora. É isso. Então é isso. Então, essa mudança na década de 80, ele veio justamente para poder começar a formar os saberes docentes, né? Então, o discurso educacional então, ele é dominado pela dimensão sociopolítica, por isso que é socioconstrutivismo, ideológica da prática pedagógica, ou seja, não se preocupa mais em realizar apenas a transmissão daquele conhecimento, se preocupa também em fazer a criança entender qual é o seu papel no mundo. E quando eu falo criança, inclusive a criança de 14, 15 anos, 16, 17, tá? Todos para poder começarem a compreender isso. Então, por isso que é muito fácil, quando as pessoas hoje falam que o ensino antes a gente sabia muito mais. Não. O ensino antes, ele realmente você tinha um conteúdo puro, né? Você até aprendia a decorar tabuado. Eu me lembro que era um inferno isso. Mas não é tão bem verdade assim. Hoje o conteúdo ele está muito mais fácil porque é necessário ter aplicações práticas. Você não escute aquilo. Para que eu estou aprendendo isso? Para que serve? Então hoje o ensino é todo formatado para isso. Tá?
Lucas, mas essa educação com mais conteúdo, que o pessoal fala que aprendia muito mais antigamente, também não é o responsável pela evasão escolar? Porque muita gente nas décadas passadas ficaram para trás também, não acompanhou o ritmo da Sim, escola. Ela porque não foi acolhedora. não, antigamente a escola era excludente, até porque a escola até 96 não era para todos. Apesar da Constituição lá de 88 determinar que a educação é um direito de todos e dever do Estado, isso só foi mudar a partir de 96 com a universalização do ensino, que a gente foi ver aquele boom das pessoas chegando à escola, porque passou a ser uma obrigação e um direito e um dever, né, também da população, de estar lá. É direito da criança e dever dos pais mandarem as crianças para a escola, sob pena de responderem acusação de privação intelectual. Né? Então, inclusive, é uma das três coisas que hoje prende as pessoas assim, de imediato o não pagamento de pensão alimentícia, o flagrante de drogas, né? Aliás, as prisões em flagrante, né? E justamente a privação de intelectualidade. Entendi. Porque do mesmo jeito que ele entra no mesmo esfera da não pagamento de pensão alimentícia, porque você negligenciou algo com alguém que era incapaz, que são os menores. Então, Entendi. por isso. E antes, como você também falou, as pessoas ficaram para trás porque a educação ela é excludente. Você podia repetir 5 vezes. Se você repetir 5 vezes, além de você estar mais velho com uma turma mais nova, ou seja, você já é um ensino que deixava você totalmente sem vontade de estar lá, porque só tem crianças, você era jubilado. Você perdia o direito de cursar pela rede pública cursar, fazer Curso. a educação básica, né? Entendi. Então, por isso que acontecia isso. Então, hoje, por que o pessoal fala a progressão continuada, a criança não aprende nada? Na verdade, ela até que aprende, não aprende, vou jogar merda no ventilador. O problema maior, por exemplo, da progressão continuada somos nós, professores. Porque nós não acreditamos nisso, isso eu vou dizer, tirando eu, tá? Porque eu acredito. Nós não acreditamos Sim. que isso não vai dar certo e não existe outra. Aí também não é só culpa do professor. Também não existem políticas públicas para que haja aula no contraturno a fim de recuperar esse aluno. Por quê? Porque também é muito fácil, por exemplo, para o Estado dizer que a gente recupera esse aluno no semestre seguinte, no ano seguinte. Só que você tem que lembrar que, além de recuperar ele, você tem outras 39 crianças. É complicado. Então, isso falta pouco de políticas públicas e má vontade também dos próprios professores. Por que má vontade entra nesse campo? Porque se nós uníssemos e lutássemos para que fizesse isso certo, primeiro de tudo, ia ter vaga para dar aula para todo mundo, para preencher um monte de professor que está fora do mercado. Segundo, que o sucesso para poder ele realmente ganhar o conteúdo anterior ia ser claro, porque ele ia estar no contraturno, ou seja, ter o conteúdo normal, mas ia fazer um reforço no contraturno para recuperar aquilo que ele perdeu. Então, por isso que é muita parte da culpa nossa mesmo. Então, a criança hoje ela não aprende pouco porque não existe incentivo dos pais. Quando eu estudava na escola pública, eu só estudei escola pública, a minha mãe me cobrava o tempo todo nota. Até porque ela adorava falar que eu estudava na segunda série A, terceira série A, quarta série A. Ela gostava muito de falar isso. Então, por quê? Porque quando você estava numa série A, quer dizer que você, antigamente, estava entre os melhores. Né? Já quem estava lá na E, na F, na G, era porque eram os mais fraquinhos, porque os conteúdos mais. Você vê como a escola pública ela era excludente. Quem era fraquinho ia lá para as séries onde ficavam os mais burrinhos. Então não tinha uma mixigenação como tem hoje. Hoje as salas de aula elas não são planejadas para poder agrupar pessoas com qualidade, com conhecimentos iguais de profundidade. Não, pelo contrário. Elas são miscigenadas até porque a criança aprende com outra. Né? Se uma outra criança faz uma coisa e ela está mais para frente, a outra criança vai sentir
a vontade de se desafiar, porque se um conseguiu, um semelhante dele conseguiu, ela também consegue. Entendeu, Andressa? Entende a bendita da interação. Então, já a respeito dos saberes docentes, eles precisam ser abrangentes, ou seja, tem que englobar tudo, e tem que ser plural, e não se reduzem a um conhecimento conteudista específico, né? O que é assim abrangente? Ele precisa compreender que nós trabalhamos com temas transversais. Vou até usar o que eu usei ontem com as meninas de segunda-feira. Tema transversal, por exemplo, que eu tenho português, você não deve estar assistindo, vendo aí, mas tem escrito português, matemática, história e geografia. O tema transversal é um tema que ultrapassa todas elas. Ela consegue conversar com todas elas. Então, hoje o professor ele precisa entender que quando ele vai lecionar, ele vai ter também a questão da pluralidade de conhecimentos e também ele vai ser abrangente. Plural porque ele não pode ter apenas uma única visão, ele tem que ter 2, 3, 4, quantas visões forem possíveis, hipoteticamente falando. E, além disso, ele tem que ser, como eu falei, abrangente porque ele não pode se limitar apenas, por exemplo, ao conteúdo de português, um conteúdo apenas de geografia. O pessoal de pedagogia já não vai sentir tanta essa diferença, porque todo o conteúdo que vocês irão produzir, eles são transversais. Ele precisa conversar diretamente com outra disciplina, não pode ser apenas algo específico. Tá? Então, por isso que para você será muito fácil. Mas o pessoal que está fazendo letras tem que imaginar que português, por exemplo, vai permear todas, sem exceção, todas as disciplinas. Por quê? Porque a gente usa a língua para se comunicar, e a língua portuguesa. Já a geografia, ele tem que entender que ele precisa conversar. Português é óbvio que ele vai ter que conversar por conta da questão da interação com a própria língua, mas ele precisa conversar com outras disciplinas também, não apenas aquela que está dentro do âmbito dela, que são as ciências, por exemplo, humanas. Ele não precisa apenas conversar com história, filosofia ou ele precisa conversar também com as disciplinas biológicas e exatas e também com códigos e linguagens, não apenas português, mas como arte, como educação física também. Então, por isso que ela tem que ser abrangente. Tá? Eles são amplos e compostos por um conjunto de conhecimentos relativos ao contexto social, econômico, político e à prática pedagógica. Então, quando você recebe esses saberes, ele precisa estar, quando você tem contato com esses saberes, a primeira coisa que você tem que entender é que tudo aquilo que você aprende, que poderá ser reproduzido na escola, ele precisa conversar com a sociedade, mostrar que aquilo é importante para a sociedade, ele precisa mostrar do plano econômico, que vai mostrar muito bem quais são os recursos financeiros que nós podemos que vai dar vazão àquela ideia. E quando eu falo recursos financeiros, não é o material de escola, não. Recurso financeiro nós como sociedade, porque nós vivemos numa sociedade neocapitalista. Então, por isso que nós precisamos entender o que é essa sociedade neocapitalista, quais são as necessidades econômicas que se esperam dessas crianças que chegarão mais para frente no mercado de trabalho. Então, já ultrapassa a questão do social. Né? O político, porque ele precisa ter uma visão crítica e analítica da situação como um todo da sociedade. Assim como ele vai saber muito bem qual é o papel dele que ele vai fazer, que é um contexto social, ele precisa ter um papel de analista e crítico daquela sociedade. E para isso, ele não pode ser uma pessoa agressiva, ou seja, ele precisa criar o que chama de boa vizinhança, né? Ou política da boa vizinhança. É exatamente isso. Ser uma pessoa que consiga ser política a ponto de exprimir as suas ideias, mesmo que contrárias daquelas pessoas, mas de modo que não vá ofender as outras, ou até mesmo concordar com outras e propagar essas ideias. Porém, é necessário entender que tudo isso passa por esses outros dois contextos. O social, que vai mostrar onde está a pessoa e qual é o papel dela, e o econômico, para poder entender qual é o poder aquisitivo, quais são os recursos, o que o mercado de trabalho está esperando dessas crianças que estão estudando. E, óbvio, a própria prática pedagógica, que claro que vai englobar essas três. Por quê? Porque eu preciso ter um método, uma forma de como eu vou repassar esses conteúdos de modo simples, objetivo, agregador, somador e formador.
Entendeu? Então, por isso que é necessário que vocês, quando vai entender o contexto das práticas, vocês entendam que eu preciso pensar como meu aluno, eu preciso pensar quais são as hipóteses que eles poderão ter. Então, tudo isso é trabalhado também na sua formação docente. E ligadas às questões temporais, né? Temporais em relações de tempo. Essa semana passada, eu compartilhei uma coisa no meu Facebook que era assim: vamos cancelar a J.K. Rowling, né? A J.K. Rowling, para quem não conhece, é a autora dos livros do Harry Potter, né? Por quê? Por conta de comentários transfóbicos dela. Nesse momento, ressuscitaram alguns autores, né? Que por algum motivo, né, ou outro, em suas são racistas, vamos assim dizer, não tem outro nome. Monteiro Lobato, até por conta do livro Negrinho, né, e também por conta até mesmo do sentido do Pica-Pau Amarelo, né, por conta da tia Anastácia, e o Machado de Assis. Vamos cancelar eles também? Mais ou menos. O que a gente precisa ter hoje, em relação, diferente da J.K. Rowling, porque ela é uma pessoa atual, os livros dela não têm mais do que 20 anos, né? Em média tem 20 anos, né? Eu acho que o mais recente, se eu não me engano, tem acho, uns 15 anos, né? Mais ou menos por isso. É, ela está num contexto que ela está viva e ela precisa. Ela é uma formadora de opinião, até porque ela vendeu muitos livros. Muitas pessoas esperam as novas publicações dela. Só que ela tem que saber exatamente dosar. Isso, inclusive, entra naquele contexto político que eu falei para vocês agora há pouco. Dosar o que ela vai falar, né? A questão não é você ter que aceitar a força, não é isso, é respeitar. Respeitar. Então, o contexto atual dela é um contexto onde nós estamos vivendo, nesse momento, a questão do racismo exacerbado nos Estados Unidos e que reflete, obviamente, no Brasil, a questão da igualdade de direitos entre gêneros, né? Onde as pessoas ficam muito mais preocupadas com a questão do sexo biológico do que efetivamente com a função social do gênero na sociedade. Então, não sei porquê, as pessoas ainda pensam aquela questão médica de reprodução, meramente reprodutiva. Né? Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma amiga minha, que inclusive está no Facebook, que ela coloca ela direto, que ela não quer ser mãe. Gente, só porque ela é mulher, ela é obrigada a reproduzir? Não, não é isso. Então, esse é o contexto atual da J.K. Rowling, né, onde existem movimentos sociais buscando igualdade, não é nem aceitação, é igualdade de gênero, é igualdade de direitos, é igualdade. Do mesmo jeito que vocês, brancos, ou pessoas constituídas socialmente adequadas, possuem direitos e deveres, essas pessoas, elas só parece que só existem deveres. Então, é por isso que foi muito infeliz a colocação dela, diferentemente do Machado de Assis ou até mesmo do Monteiro Lobato. Ah, mas é racista. Vamos pensar em 1920, contexto do Monteiro Lobato. Como que era o Brasil? O Brasil era um país recém saído da monarquia da República, tinha acabado há 30 anos, há 32 anos, a escravatura. Então, existia muita gente ainda com mentalidade de escravatura. É errado pensar nisso dessa forma? Não, eles tinham que estar certo. Não, estava em um momento de transição. Do mesmo momento que nós hoje estamos no momento de transição, daqui a um tempo, até minha própria fala hoje de cancelar J.K. Rowling vai soar como algo intolerante, né? Porque, mas daqui a algum tempo, né, quando já tudo tiver de fato acontecido a igualdade de gêneros. Né? Então, é essa a questão. A gente precisa pensar quais são os contextos históricos daquilo. Né? Isso é o mais importante. Então, o Machado de Assis, ele não, os textos deles, algumas coisas têm bastante coisas racistas e tudo mais. Apesar dele ser negro, mas já repararam como ele é visualizado quase como uma pessoa branca? Não. Machado de Assis ele era negro. Né? Então, até mesmo a questão da cor negra de população, ela é
É uma coisa muito recente. Antigamente a pessoa não era tão negra. Eu sou morena, sou marrom bombom, né? Marrom bombom. Mulata, que hoje é errado também falar. Pois é, então hoje não, hoje é raça, não é nem raça, são negros, né? Eu tenho uma amiga minha que ela não é tão negra a ponto de poder dizer que é negra, mas ela se identifica como negra, porque a raiz dela é negra, ela é negra. Então, porque os pais dela, alguém da família, o pai dela, a mãe dela é negra, mesmo que ela seja um pouquinho mais clara. Eu, às vezes, eu me olho, às vezes, que eu sou negro, mas é difícil dizer que eu sou negro, porque minha mãe era branca. O meu pai não era branco, né? Mas ele era mouro. Mouro. Mouro, para quem não sabe, ele era um. Ah, esqueci o nome lá do pessoal, os muçulmanos da África. Eram muçulmanos. Árabes. É um árabe, só que diferente de árabes, né? Não é bem um árabe, né? São os muçulmanos do norte da África, que eram os muçulmanos que eram brancos, né? Só que a pele vivia queimada, ou seja, isso cria informações para o nosso DNA e vai virando, por isso que a cor é tão diferenciada. Então, por isso que eu não consigo falar que eu sou um negro, né? E também não acho que existe uma cor parda. Apesar de muita gente falar, eu sou pardo. Não, é branco, amarelo, que é o asiático, oriental, né? Ou índio, ou negro, tá? Então não tem pardo, né? Pardo é papel. Então, isso é uma questão temporal, ou seja, o saber docente tem que estar ligado a isso. Por isso que é muito importante que vocês saibam o que está acontecendo no mundo, porque vocês são, sim, assim como a J.K. Rowling, formadores de opinião. Não com tanta intensidade, mas são, porque terão na frente de vocês 30, 40, 200 crianças, onde as suas ações vão incorporar as ações delas diariamente. Isso não é doutrinar a criança, não é doutrinar a criança. Isso é mostrar questões temporais. Então, são consideradas a soma de formação inicial e exercício da profissão com a prática docente. Formação inicial é o curso que você está fazendo agora. Então, tudo que vocês estão aprendendo, eu não chego a falar para vocês aqui, mas eu já acho que já falei sim nos outros vídeos. O que vocês estão aprendendo hoje, amanhã, está desafasado. Então, por quê? Porque tudo muda, a gente trabalha com pessoas. Então, como é que isso vai transformando? Através do nosso próprio trabalho, que a gente vai vendo, ou seja, o que vocês estão aprendendo de conteúdo agora, vai acabar sendo, obviamente, vai sofrer com algum tipo de mutação, né? Ele vai sofrer uma mutação gigantesca, da qual, na qual o contato com seus alunos vai fazer essa alteração ser incorporada na sua fase docente. Além disso, outras formações, por isso que o professor nunca para de estudar, outras formações que você porventura for fazer, vai agregar conhecimento né? Olha só, tirando isso aqui, ó, são todos cursos que eu realizei. Acabou? Não. Isso aqui são todos os cursos que eu realizei. Acabou? Não. Agora acabou. Isso aqui são todos os cursos que eu realizei. Por quê? Porque eu preciso me manter atualizado com tudo o que acontece. Não apenas para os meus alunos da Prefeitura e do Estado, até mesmo para poder o que está acontecendo no mundo e também, além disso, de incorporar outras práticas que são atualizadas quase que diariamente na nossa vida de trabalho. É por isso que eu falo, ser professor é nunca parar de estudar, nunca você vai parar de estudar, porque todo dia você vai aprender coisas novas. Pode ser num curso, como até mesmo, inclusive, na sala de aula. Se assustou, Andressa, com o tamanho? Não, não. É muito. Tem muito conteúdo, mas você tem muita didática. Explica super bem. A gente fica aqui, ó.
Nós temos aqui as fontes de saberes docentes, né? Primeiro eu vou falar os saberes dos professores e as fontes sociais de aquisição. Então, saberes pessoais do professor, ele vem através da família e o ambiente de vida dele. Então, a Andressa conheceu minha mãe, né? Minha mãe era muito louca, né, Andressa? Muito. Muito louca. Mas eu posso dizer que eu tive apesar de ter apenas convivido com a minha mãe, não convivi com meu pai, eu posso dizer para vocês que eu tive uma formação de família muito sólida, mesmo sendo de uma mãe solteira, né? Então, por quê? Porque a minha mãe, além de me exigir muita coisa, apesar de não ter, eu no início, antes de eu começar a trabalhar, não tinha acesso a muita coisa, porque ela não tinha o dinheiro para comprar, tudo isso era substituído através de coisas que eu fui incorporando, aprendendo com ela com meios de vida, né? Então, tudo meu, hoje, que eu faço, eu penso muito nossa, conquistei quase que as mesmas coisas que a minha mãe, né? Conquistei até mais, mas eu lembro muito da forma como era a minha família. Então, isso também influencia no seu saber docente, porque a fonte do seu saber pessoal é quem você é, aonde você está morando, quem é a sua família, quem faz parte de você, né? Parte da sua casa, né? Eu hoje moro sozinho, né? Mas eu morava com a minha mãe, então aquilo tudo foi me formando para ser exatamente quem eu sou hoje, né? Por que hoje eu consigo morar sozinho e tudo mais. Então, isso tudo é uma fonte, onde a fonte social de aquisição. Saberes provenientes de formação escolar anterior, né? Que é a escola primária e secundária. Eu tive a felicidade, acho que posso dizer que, nossa, aqui tudo eu vou dizer que eu tenho felicidade. Mas é verdade, de ter uma excelente escola que eu estudei, que foi o Dino Bueno, né, lá em Santos, onde os professores eram excelentes, maravilhosos. Eu fiz no meu 8º ano, eu já não fiz no Dino Bueno, né? Como eu falei, a Andressa também lembrou, foi um momento que a escola, uma escola ficou só de ensino fundamental 1, as outras de fundamental 2 e médio, né? E lá em Santos, o Estado decidiu tomar conta de todas as escolas de Fundo 2, então fui transferido para uma escola do Estado. E eu não queria. E eu acabei perdendo o ano. Como era antes de 96, eu consegui fazer o ensino supletivo à noite, no meio do ano para o final. Posso dizer para vocês, esses 6 meses que eu aprendi no supletivo da prefeitura foi fantástico. Não me fez falta esse 8º ano. Eu acho que só fez falta em química e física, né, que seria ciências na época, mas não me fez falta, porque eu consegui aprender muita coisa. E fiz também na prefeitura o ensino médio, né? Então, lá foi fantástico também. Foi uma escola que todos os meus professores tinham uma formação bem sólida e conseguiam passar isso para mim. Então, eu tenho excelentes referências de professores na minha infância e na minha adolescência. E isso influencia também você vai ser na sua sala de aula. Por isso que hoje eu posso dizer que eu dou aula para os meus alunos da forma que eu gostaria de dar, de aprender, perdão, de aprender. Por quê? Porque de como eu vi os meus professores. Por isso que até na live da segunda-feira, no vídeo da segunda-feira que eu postei, que até mesmo o professor que eu odiava, que era o Tex de filosofia, um beijo, Tex. É um professor que ele foi importante para mim, porque eu já sei como eu não quero ser. Assim como minha outra professora, lembrei o nome da professora até, na segunda-feira eu não lembrei, que era a Roberta, era uma professora de Direito. Eu odiava ela porque só que ela não era escrota, mas eu odiava ela porque ela não tinha didática. Então, hoje eu me vejo, toda vez que eu estou falhando como em alguma explicação, eu me lembro muito dela. E por isso que eu falo, gente, perguntem, eu falo, até alguém entender. Justamente porque não tenha a mesma estigma que eu tive. É que alguém tem o mesmo pensamento que eu tive ao lembrar dela. Então por isso. Então, isso também forma quem você é como professor. Saberes provenientes da formação profissional. Ou seja, formação inicial, que é o que vocês estão estudando, e continuada de professores, que são os cursos que você continua fazendo. Então, quando eu vou fazer um curso, por mais louco que seja, é que eu tenho mais aqui para imprimir, que acabou o papel que eu imprimo. Eu imprimo papel especial, porque eu sou diferente. Eu estou Sou fazendo mais. rica!
Não é baratinho, é R$ 50 cada 50 folhas. Mas é um papel, eu uso papel verger, né, diamante. É R$ 10. Eu estou fazendo agora um curso de Entenda o Fascismo para ser Antifascista, né? Está tendo inclusive a última aula agora, né? Que eu tô aqui, que eu vou ver depois, né? Porque tô aqui com vocês, então para mim o importante é com vocês. E, e eu vou. E isso por que influencia bastante para mim? Porque eu sou formado em história também. Espera só um instante, que tá 9 horas. No momento que eu tô gravando. Perdão, perdão. Porque eu sou professor de história, então eu quero entender como chegou acendeu tão rápido esses grupos fascistas que existem no Brasil, né? Eu sei como acendeu, mas eu quero ter uma explicação acadêmica daquilo. Então, por isso que eu faço alguns outros cursos. Fora isso, para não dizer que eu faço só disso, aqui tem. Olha só, participei de uma webconferência de formação de professores, experiências internacionais e nacionais. Então, por quê? Porque eu preciso ver quais são as experiências que estão acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo, para que eu possa melhorar muito a minha praxis, né? E essa praxis só vai ser melhorada a partir do momento, né? A partir do momento que como posso explicar para vocês? A partir do momento que eu for, for confrontado com outras ideias, né? E saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. A prática de ofício na escola e na sala de aula, a experiência dos pares, entre outros. Então, quando você vai dar aula, óbvio, vai ser, como eu falei para vocês, vai ser transformado quem você é, com o que você aprendeu, com quem você é. Né? Mesmo até o que você já sabe, ele é transformado a partir do momento que você tem novas experiências na escola. Então, por isso que isso também faz parte, é uma fonte de saber docente. Por quê? Porque você vai evoluindo a partir do contato, com os desafios que você encontra com os alunos. Lembra que eu falei que o conteúdo que você está vendo hoje já está desfasado? Porque a gente trabalha com pessoas e nós evoluímos. Né? Se nós não evoluíssemos, será que nós viveríamos uma sociedade assim? Será que nós estaríamos falando pela internet? Então, é isso que vocês precisam ter em mente, que isso muda também quem nós somos, o contato com os alunos. Por quê? Para justamente não chegar agora, como muitos professores estão falando, é muito difícil fazer conteúdo, né? Não sei mexer em tecnologia. Por quê? Porque os professores ficaram muito presos aos conceitos de que ele só precisava de ter conhecimento. E de ter conhecimento não é mais tão necessário. Ele é importante, mas não é de todo necessário. Você precisa entender as transformações que existem ao nosso redor. É por isso que eu falo que é inaceitável um professor que não saiba mexer num programa de PowerPoint da Microsoft. É inaceitável. É inaceitável um professor que não saiba mexer no Excel. Tá? Por que é inaceitável? Porque tem diversos tutoriais, tem cursos gratuitos até que são dados sobre isso. Até poderia falar, é inaceitável ele não saber mexer no Google Sala de Aula, porque é uma ferramenta, por exemplo, que eu já conheço já tem uns 3 anos, tem inclusive certificação 2 do Google Sala de Aula, né, que era antigamente Google Classroom, estava lembrando, não, Classroom. Mas por que eu fui atrás? Porque eu me interessei. Né? Então, a maioria dos professores nunca trabalhou com isso. Né? Eu também trabalho em educação à distância, né? Trabalho em educação à distância, então é interessante eu entender quais são essas transformações do mundo. Né? Eu não sei o que vai acontecer, né? O mundo está mudando. Né? Então, por isso que quando você aprende o que está aprendendo, as transformações que está dentro da sua sala de aula, isso também é um saber docente, que são agregados. E, por último, saberes provenientes dos programas e livros didáticos, que é a utilização das ferramentas dos professores, que são programas de computador, livros didáticos, exercícios, aliás, programas não, programas são formações, perdão. Formações específicas para livros didáticos.
Então, quando você está em contato com o livro didático, você vai se moldando com o que está lá para poder até incorporar outras coisas que não estão lá, porque você olha só, está incompleto, seria legal incorporar isso. Não esqueçam que vocês, como professores, vocês irão também avaliar o livro didático que vocês irão utilizar. E para isso é necessário que você compreenda o que é esse livro didático, né? Eu, por exemplo, não uso livro didático. Não uso. Eu não uso livro didático. E como que você faz? Eu crio o meu livro. Eu crio meus conteúdos. E você já tem um arquivo assim que você sabe a sequência do que você vai usar para aquela série? Já está tudo separadinho? Eu já tenho. Como é que eu já tenho isso? Por quê? Porque são 13 anos de experiência. Então, de início, óbvio, eu usava livro didático e tal, só que depois começou a ficar difícil usar livro didático, né? Então, hoje eu estou transformando todo o meu conteúdo para a internet, para que fique lá, até porque na sala de aula, eu pretendo no futuro mais para frente, não utilizar nenhum livro didático. Eu vou dar a explicação e os alunos irão realizar as atividades no próprio computador, no próprio celular, usando o Google Sala de Aula. Entendeu? Então, por que isso, né? Porque eu já estou me antevendo as transformações que a escola já vai acontecer. Então, por isso que é necessário que vocês também utilizem esses livros didáticos apenas como base. Mas a cada 3 anos, antes de chegar lá, eu tenho que avaliar o livro didático que eu vou adotar. Né? Que eu acabo não adotando, eu tenho que escolher. Né? E gasto dinheiro público, mas eu não posso dizer que eu não vou usar, né? Porque se eu escolho e saio da escola, a escola fica sem um livro durante 2 anos ou 3 anos. Então, por isso que eu tenho que escolher um livro que seja apto para aquela turma. Ok? Vamos lá. Agora eu já falei os aspectos legais da formação de profissionais do magistério do Brasil. Né? A formação inicial e continuada ela está prevista na LDB, né, e no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 no governo Dilma Rousseff. Tá? No artigo 62, traz o seguinte, né, na LDB. A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, ou se fará, far-se-á, a gente pode falar se fará, tá? Em nível superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio a modalidade normal. Tá? Então, que hoje não tem mais, acho que se tiver, acho que nem existe mais o ensino médico normal, né? Que seria evolução, seria um curso de magistério também, né? Mas é diferenciado. Então, ele ainda deixa, porque tem muita gente que, apesar da obrigação de fazer pedagogia, não fez. Né? Porque quando a LDB foi promulgada pela primeira vez, foi publicada, foi dado 10 anos para os professores fazerem um curso de pedagogia. Tanto que vocês, cursos de pedagogia, só existem mesmo de fato por conta da LDB, porque ela foi feita para suprir essa necessidade de formar esses professores que só tem magistério, em professores de ensino com ensino superior. Né? No parágrafo 1º diz o seguinte: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais do magistério. Então, inclusive por isso que surgiu mesmo o curso de pedagogia, porque no início iam ser programas de apoio, onde essas faculdades poderiam receber algum tipo de benefício fiscal, quase igual para a Uni, e que elas poderiam ofertar para essas pessoas. Então, no início houve um boom desses cursos de pedagogia, né? Só que até que tá aí tem o problema, o curso de pedagogia só foi regulamentado em 2009.
ou seja, depois de 10 anos da promulgação da própria LDB. A formação continuada e a capacitação dos profissionais do magistério poderão utilizar recursos e tecnologias da educação à distância, né? Então, a maioria dos cursos que vocês têm de capacitação pode ser realizado em educação à distância e devem ser aceitos, né? Eles só precisam ser, aqui eu vou ter melhor, eles só precisam ser, olha só, vou mostrar um que eu fiz no sindicato, né, da prefeitura. É isso aqui, ó, de currículo e inclusão, né? Ele precisa só ter quem foi que fez, o meu nome, e nesse caso aqui, no caso do sindicato, ele foi publicado também no Diário Oficial da cidade, né? Fora isso, ó, isso aqui é um curso que eu fiz pela própria Prefeitura de São Paulo. Então, ele já deu um certificado para mim, dizendo que eu fiz o curso. Nesse caso aqui foi voltado para o currículo de inglês, em que eles também publicaram, né? Então, toda vez que vocês fizerem cursos, ó, esse é do Estado, que ele também promove isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz o curso de... Esse foi do projeto de vida, né? Mas eu fiz vários do Estado, tem mais no outro lá. Fiz vários do Estado, porque o Estado também tem que promover. E assim vai. Assim como os outros certificados. Por isso que eu tenho essas pastas, que é uma dica que eu faço para vocês. Todo curso que vocês fizerem, guardem uma cópia digital do seu arquivo, até para você ter, não perder nunca mais, um disco virtual, numa nuvem, e imprima e coloque em pastas. Né? Eu sou organizadinho, né? Contador, né? Também, então, por isso que ele está assim, ó. Ah, isso aqui é um outro certificado do sindicato, ó, que eu tenho. Um curso de horta escolar que eu fiz no sindicato, na prefeitura. Então, por isso que pode ser feito e todos esses cursos poderão valer de uma forma ou de outra, ou para evolução, ou até mesmo para comprovação que eu tenho capacidade para realizar determinada atividade. Né? No parágrafo 3º, a formação inicial dos profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias da educação à distância. Né? A União, no parágrafo 4º, a União do Distrito Federal, os Estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. E, por final, o parágrafo 5º, a União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência e a estudantes matriculados em curso de licenciatura e graduação plena nas instituições de educação superior. Hoje a gente vê muito esse quinto com a Escola da Família no Estado, né? Onde o Estado ele subsidia, né, que é a iniciação à docência, porque você tem que fazer sempre um projeto para estar lá, né, final de semana, mas ele paga a sua faculdade durante a semana, né? Ele paga a sua faculdade integralmente para que você possa ter essa experiência. Então, essa experiência mais válida e acho que mais realista desse parágrafo 5º, né? No parágrafo 3º, ele diz o seguinte, que preferencialmente no ensino presencial. Por quê? Porque o ensino à distância ainda tinha muitos tabus, até quando foi incluída aqui em 2009. Né? Hoje, 11 anos depois, não existe tanto tabu. Ele já está muito bem estabelecido, inclusive foi o grande salvador nessa pandemia, né? O pessoal à distância e tudo mais. É um curso que é importante sim, fazer e tem a sua importância. Até por conta até mesmo do conteúdo que é proposto para vocês. Se vocês se apropriarem do que é ofertado, cara, vocês serão, acreditem, muito melhores do que eu, né? E olha que eu não me acho muita coisa, não. Vocês serão muito melhores do que eu, tá? Articulando a teoria e a prática, né? Então, o profissional docente, eu vou até mostrar para vocês esse aqui, porque eu achei bem bacana. Vou mostrar para vocês aqui, tá? No vídeo. Aqui, ó, a profissionalidade docente é aqui, ó, a formação de professor e identidade docente, né? Quem faz isso aqui? Os seus saberes docentes, ou seja, o que você aprende
na sua vida, no curso e tudo mais, as práticas pedagógicas que você vai adotando ao longo de sua vida, a experiência e sentido, ou seja, tudo que você vivencia em sala de aula, e a temporalidade, ou seja, o momento na qual você está vivendo aquela atividade, entendeu? Então, isso tudo influencia. Opa, vamos lá. Isso tudo influencia o, o seu saber docente, né? A sua formação, sua identidade docente. Tá? Então, tudo isso são 4 grandes bolhas que vai estar agregando para você. Né? Então, olha só. Nos anos 60, os professores eles eram ignorados. Né? Por isso que dizem que o professor é muito valorizado. Não era tanto assim, não, viu? Eles realmente ganhavam bem porque eles detinham conhecimento, mas eles eram ignorados. Nos anos 70, os professores foram acusados de contribuir com a reprodução da desigualdade social. Por quê? Porque eles só transmitiam conhecimento. Eles não se importavam com quem eram os alunos. Até que bem a Andressa lembrou agora há pouco tempo, logo há uns minutos atrás a pessoa estava na escola, mas ela recebia não recebia incentivo para continuar nela, né? Então, com isso, eles acabavam perdendo interesse e saíam para abrir vaga para outra pessoa. Né? Então, nos anos 70, nós éramos acusados disso. Já nos anos 80, surgiram os debates educativos e problemáticas de investigação sobre a formação continuada. Né? Com isso, a gente pode dizer que foi a partir da publicação do livro O Professor é uma Pessoa, da Ada Abram, né? Que traz o enfoque à vida dos professores, as carreiras e os percursos profissionais, as suas biografias, as suas autobiografias docentes ou o desenvolvimento pessoal do professor. Então, foi quando de fato a gente começou a ter uma identidade docente. Em relação ao resto do mundo, isso foi uma coisa que marcou. Por quê? No resto do mundo, o professor era uma figura muito importante. No Brasil, até a década de 70, não. Mas fulano era professor, dizia que era ótimo. Não, eles eram obrigados a manter a obediência e a disciplina e passar conteúdo. E conteúdo daquele formato meio louco, igual de escola particular. Né? Mas não tinha um respeito docente, não tinha uma valorização efetiva da profissão. O que é a valorização da profissão? É você ganhar substancialmente bem. Saiu. Substancialmente bem, você ter incentivos para progredir, né? Ter evolução funcional e, e também modelos de formação continuada, porque se você fez a faculdade, você não precisa mais, né? Então, isso não tinha isso antes, né? Então, a partir da década de 80 é que começa essa perspectiva de que preciso fazer um curso, mas não eram todos. Ou vou fazer uma oficina para aprender determinada coisa, vou ler um livro para melhorar a minha prática docente. Isso não acontecia antes. Isso veio acontecer a partir da década de 80. Além disso, a gente pode também colocar aqui também como os responsáveis a própria regulamentação dos cursos de licenciatura que ocorreram na década de 70. Né? Lucas, nem quando eram somente homens que dominavam o cenário, ainda assim não eram valorizados? Não, era valorizado assim, que ele era professor, era uma pessoa sábia. A ideia era que os professores eram detentores de conhecimento. Só que nós Entendi. sabemos, os professores não são detentores de conhecimento. Realmente, nós sabemos de coisas e podemos, né, falar, discursar sobre, por exemplo, como agora. Posso falar, discursar sobre, porém, isso não quer dizer que eu detenho conhecimento. Não, o meu conhecimento ele não é absoluto. Como eu falei para vocês, e também você escutou, Andressa, o que hoje está aprendendo hoje, amanhã está defasado. Né? Então, eles eram vistos assim, eles eram vistos pela sociedade por quê? Porque só pessoas muito inteligentes tinham aula com ele, porque conseguiam entrar numa escola pública. Né? Eles ganhavam bem? Não sei se ganhavam bem. Eu posso dizer que eles tinham um salário, né? Um salário condizente,
para a profissão, tanto que era uma dedicação exclusiva. Hoje nós não temos dedicação exclusiva. Eu mesmo trabalho em 5 lugares. Isso era uma coisa que podia ser substituída, né? Então, eu acho que só mesmo quem conheceu o professor mais antigo e tudo mais, mas os que eu conheci, que eu perguntei, eles disseram que não era bem assim, não. Né? Realmente, tinha respeito e tudo mais, mas por conta de pressão que a pessoa tinha de ser expulsa da escola, né? E se você era expulsa da escola, até algumas décadas atrás, era altamente mal visto, né? Porque como é que você ia conseguir voltar para a escola? Né? Então, olha só. Na atualidade, é possível compreender que há um movimento para o professor e a escola de que relabore os planos de carreira dos docentes, até porque a gente entra e quer ter uma evolução. Vocês acham que estou fazendo esse curso também só para isso? Para poder conhecer, claro, para ter conhecimento e tudo mais, mas especialmente para que eu possa também ter evolução funcional, né? Elaboração do sistema de avaliação de professores, né? Até para que não diga que todo professor é igual. Nós sabemos que existem professores medíocres, professores ruins. Medíocres não são professores ruins, não. Que estão na média, tá? E que ali ficam professores ruins, aí são ruins mesmo. E professores que são bons e excelentes. Só que como é que vai mensurar isso? Através do sistema de avaliação. O problema é que o sistema de avaliação ele não é feito por professores. Então, como é que um professor vai avaliar, um não professor vai avaliar um professor? Complicado, né? Investimentos em propostas pedagógicas e de cursos de formação de docentes. Então, como eu falei, tem, por exemplo, meu sindicato hoje abriu um curso aqui, né, para se inscrever, né? E volta e meia está abrindo curso justamente para formação docente. Então, é promover esses cursos de atualização de conteúdos. Então, por isso que é uma das demandas hoje que a gente solicita, especialmente nas redes públicas, né? Esses programas de evolução. A aquisição de livros didáticos, que é garantida pelo MEC, acho eu, né? Por enquanto, pelo PNLD, né? Pelo Nacional de Livro Didático, que antigamente, para quem não lembra, vocês tinham que comprar o livro. Hoje não mais. Hoje as crianças ganham os livros, que são livros não consumíveis e que duram 3 anos, tá? E as reformas e construções da escola, até porque a gente precisa ter uma infraestrutura para lecionar muito boa, né? Então, ter uma estrutura muito boa demanda ter local que seja efetivo, dê dignidade para aquilo que a gente está ensinando, né? Então, tem que ter, não pode ter buraco na parede, não pode ter carteira quebrada, não pode estar com uma janela quebrada, porque entra chuva, entra vento, isso atrapalha a sala de aula. Então, a estrutura da escola também é uma exigência dos professores, porque a gente precisa do mínimo para poder lecionar. E o mínimo é ter, pelo menos, tudo funcionando de forma correta. Tá? Vamos ver, está aqui falando do tempo, mas eu falei bastante sobre o tempo, porque aqui está falando sobre o tempo da aula, né? E a narrativa de percurso, né? A gente vai ver na narrativa de percurso o contexto histórico da trajetória docente no Brasil, os desafios da docência no Brasil contemporâneo e os princípios da profissão docente, né? Então, a gente sabe que, né, a gente tem a questão de ser professor. Como é que a gente vai fazer para mensurar conhecimento com os alunos? Através de avaliação, né? O que é avaliar, né? A avaliação é uma ação que auxilia a definir as atividades do professor, pois todo professor avalia em alguma etapa do processo de ensinar e aprender. E ele empreende a ação de avaliar, né? Então, como é que acontece isso? Quando você está passando conhecimento para um aluno, eu preciso mensurar o quanto ele aprendeu. Porque de tudo que eu estou falando para vocês aqui, existe um conteúdo mínimo que vocês precisam entender. Então, eu preciso mensurar o que vai dar certo, o que não vai dar certo para todos. E isso vem através da avaliação. O que cada um absorveu daquilo. Geralmente, a gente tem ideia da avaliação de algo
quantitativo, algo com nota. E muitas vezes a avaliação que a gente precisa fazer não é uma avaliação quantitativa, mas qualitativa, para entender se houve uma somatória no conhecimento e uma formação para aquela pessoa como ser social. Então, por isso que a avaliação ela não é apenas um questionário que ele vai responder, não. Tudo que a pessoa aprendeu é válido, mesmo o mínimo que ele aprendeu. Só que você deve estabelecer qual é esse mínimo que você vai ensinar e incrementar. Então, quando eu vou ensinar o verbo to be, eu só explico o verbo to be e acabou? Não. Eu preciso ensinar outras ligações de palavras, por exemplo, para que ele possa entender como que se articula aquele principal do verbo to be. É isso que eu tenho que fazer. A mesma coisa vai acontecer nos conteúdos de vocês. Quando você for lecionar algo, você vai lecionar sobre algo, só que ele não tem só aquilo lá. Tem outras coisas que ele aprendeu previamente, tem outras coisas que podem ser incorporadas, que pode ser que seja visto mais lá para frente, que é uma forma de apresentação, só que você precisa determinar qual é o mínimo para se aprender naquele momento. Então, isso você vai empreender, vai compreender ao longo do tempo. Vai aprender isso no primeiro dia? Não. Ou melhor, pode até ser, mas não é certeza, né? Então, você vai precisar mensurar isso. Então, a avaliação é isso, é você olhar qual é a alteração de status quo do aluno. O que aquilo lá agregou a ele. Seja feita de modo quantitativo, né, que é colocar uma nota, ou qualitativo, né, para verificar efetivamente o que mudou sobre ele. A avaliação ela é cotidiana, porque ensinar é cotidiano, é algo que acontece todos os dias. E ela é parte fundamental do processo de aprendizagem, que é um instrumento que deve servir como tomada de consciência e empoderamento dos educandos. Por quê? Porque através da avaliação você vai ver se você está falhando em algo ou se você precisa agregar algum outro conteúdo para complementar aquele, porque precisa de alguma escada para que aquilo lá aconteça efetivamente, se realize efetivamente, né? O planejamento escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo de reflexão de decisões sobre a organização, o funcionamento da proposta pedagógica da instituição. Né? Nós temos três planejamentos, que é o da escola, o de ensino e o de aulas. Né? O planejamento de escola ele é um planejamento de quais são as necessidades daquela comunidade escolar. Então, lá vai trazer o mínimo na qual deve ser ensinado. Tá? Já o de ensino, ele vai determinar como vai se dar aquela proposta daquele conhecimento. É o formato, eu diria que é o método de como você vai ensinar. Já o de aulas é como você irá cumprir esses três. Tá? O de aula ele é muito mais voltado para vocês, né, que serão professores. Por quê? Porque hoje a gente tem chamada BNCC. E a BNCC ela determina qual é a base nacional comum, né, dos currículos. Né? Então você precisa satisfazer primeiro a BNCC. Se você tem uma atividade que consegue satisfazer a BNCC, mas pode incorporar algo, então você vai ter que fazer um planejamento de aula. Por quê? Porque você precisa determinar quantas aulas isso vai acontecer, o que você vai ensinar, avaliar. Né? Então, por isso que existem três tipos de planejamento, que é o da escola, que ela vai mostrar exatamente o que ela quer fazer com o ensino, o planejamento de ensino, que é como vai se dar o que ela quer fazer, qual é o modelo que ela vai adotar, né? E também traz também os outros projetos. A gente pode incluir aqui, inclusive, nesses dois, tanto de escola quanto de ensino, o PPP. E o planejamento de aula, que é o que você vai fazer efetivamente na sua aula. E para isso... O plano de aula é onde eu tenho a sequência didática. Exato. É o que você faz, é a sua receita do bolo na hora da aula. Então, algumas receitas duram uma aula, 2, 3 aulas, você que vai determinar. Só que para isso você tem que conhecer o seu público também. Entendeu, Andressa? Sim. Aproveitando, né? Aproveitando o convite. A importância do planejamento, né? O planejamento, ele é importante porque
quando você vai ensinar algo, você precisa imaginar quanto tempo vai durar para poder passar aquele conteúdo, né? Então, eu já sei mais ou menos o que eu vou passar em cada disciplina minha, né? Eu já sei exatamente. Então, eu já passo, eu já sei que na aula 1 eu vou falar sobre o verbo to be, vou passar os conteúdos, o segundo eu vou ensinar sobre aquilo, terceiro eu vou fazer, por exemplo, um exercício e tudo mais. Então, o planejamento ele serve justamente para isso, para que você consiga se mapear, mapear o que você vai fazer em cada aula. Então, para isso, você precisa preparar essa aula, né? Dizer o que você quer, deixar lá redondinho. Você vai acompanhar, vai revisar e, por fim, vai planejar e tudo de novo, de novo, de novo. É um ciclo que nunca acaba para o mesmo conteúdo. Por quê? Porque, às vezes, você está passando um conteúdo e pode ser dado em uma única aula. Só que, quando você chega efetivamente na sala de aula, levam duas. Assim como já aconteceu, por exemplo, comigo, para 3 aulas, eu consegui passar todo aquele conteúdo em 2. Então, isso tudo é falha de planejamento? Não. São algumas coisas que são necessárias para revisar, por exemplo, né? Eu fiz o acompanhamento, né? Ou seja, eu apliquei aquela aula, só que eu preciso revisar para as próximas vezes, ou revisar para incorporar outras coisas para que efetivamente aconteça em 3 aulas. Né? A educação tradicional, ou autoritária, ela é diferente da educação democrática, né? Porque na autoritária, o aluno ele é mero reprodutor do conhecimento, ou seja, eu ensino, você fala o que eu ensinei, porque você não sabe nada. E a avaliação ela é punitiva, ou seja, é o que acontecia muito, Andressa, que você falou da escola excludente. Se você recebia notas baixas, você reprovava de ano. Já a educação democrática, o aluno ele é autor do conhecimento, ou seja, o conhecimento parte do cotidiano dele, do contexto de vida dele, algo que pode ser incorporado para ele como no seu dia a dia. Tá? E a avaliação ela é processual e cotidiana, ou seja, ela faz parte do processo. Então, quando você vai avaliar ele, a avaliação não é uma prova. Você vai avaliar o quanto eles estão evoluindo com aquilo, através das perguntas, você mesmo perguntando para ele. Às vezes, uma pergunta besta para um deles já dá para poder fazer, por exemplo, uma avaliação processual, para ver se existe algum tipo de falha na comunicação. Né? A avaliação autoritária da aula ela é realizada pelo professor, né? Ou seja, eu digo, eu fiz aquela aula, foi fantástica. Será? Né? E a avaliação ela reproduz uma metodologia pedagógica, ou seja, o que eu passei é a minha avaliação. Então, é mais ou menos o que eu tenho que esperar para avaliação. Já no modelo democrático, a avaliação é realizada por todos, ou seja, docente e discentes, porque a escola ela fica aberta ao diálogo. E essa avaliação que eu estou dizendo para vocês não é aquela avaliação final, não. É até mesmo quando um aluno fala, eu não aprendi isso, eu não entendi isso, eu não consegui entender. Isso é uma forma de avaliação. Antigamente o aluno não podia fazer isso. Não podia, porque ele recebia, como eu concebi lá com a professora Roberta de Direito. Eu explicava 2 vezes, a terceira vez, olha, já pergunta para alguém, porque eu não vou explicar mais. Então, isso é um método autoritário. Então, quando vocês falam, eu não entendi, eu vou lá, explico de novo, isso é uma forma de avaliação. É um feedback de como eu estou lecionando. Tá? E a avaliação ela é um registro reflexivo, ou seja, traz um método de pensar. O sujeito é autor da própria consciência e da própria história, ou seja, ele começa a trazer o que ele aprendeu na vida dele, colocar como parte integrante daquele conhecimento que ele entendeu na hora da aula, ou seja, não é apenas o que eu passei lá e tudo mais. Quando eu puxo a memória dele afetiva, se ele vê aquilo no seu dia a dia, isso põe ele na parte da avaliação como um sujeito autor da sua própria
consciência, ou seja, ele consegue entender que aquilo acontece por determinada coisa. Quando ele consegue responder contextualizando o conteúdo pronto que eu estou lá passando, que já é contextualizado, ele consegue recontextualizar para o universo dele. Então, a avaliação aí, nesse caso, é uma avaliação quantitativa. Ele não reproduz a minha metodologia, porque ele já transpôs isso, ele já não está mais na minha metodologia, na minha contextualização, já está na contextualização dele. E eu devo levar em consideração. Aqui, olha só, é, diário de campo. O diário de campo ele serve para você anotar todas as experiências boas e frustrantes da sua prática docente, né? Ele serve para você organizar e mapear onde são, quais são suas falhas e quais são os seus sucessos, onde você deve melhorar e onde você pode incorporar alguma metodologia em outros campos do seu fazer docente. Então, o diário de campo é quase que um diário, sabe aquele diário que a gente escreve as nossas memórias? Isso é um diário de campo. É igualzinho. A diferença é que você vai fazer um diário com as suas experiências em sala de aula. É bom, é bom. Hoje eu não faço mais diário de campo, mas no início eu anotava tudo que dava certo. Por quê? Porque eu queria ter uma ideia do que eu estava acertando e do que eu estava errando, né? Então, como podia seduzir uma sala com conteúdo e não podia ser. Então, eu queria entender quais são os métodos em cada turma que eu poderia utilizar, né? Eu acho que o pessoal de pedagogia talvez não sinta tanta necessidade de fazer, ou vai fazer até por conta dos próprios relatórios. Mas o pessoal de letras e o Ismael de geografia vai poder fazer usar esse diário de campo muito melhor, justamente por conta disso, por conta da sua homogeneidade de turmas, né? Então, eles não vão dar aula apenas para uma turma e para uma série, eles vão dar em aula em diversas séries, em diversas salas, diversas turmas dos mesmos anos. E vai ter conteúdo que vai dar muito certo em uma turma e não vai dar na outra. E é aí que você entra a importância do diário de campo, porque aqui não deu errado, tem que comparar com as coisas que deram certo. Onde está essa falha? Ok? Bom, para finalizar, você nem participou tanto hoje, né, Andressa? Hoje não, hoje eu estou aqui mais de ouvinte. Nós temos aqui, ó, Eu liguei o modo Glória Pires. não sou capaz de. Prefiro não opinar. Nós temos aqui 5 perguntas, né? Primeiro, quem será o leitor e o objetivo dessa escrita, né? A primeira de tudo, a pergunta qual a importância do planejamento no processo avaliativo e no processo de ensino-aprendizagem no modelo democrático, tá? Utilize os slides para realizar essa atividade, tá? Em primeiro lugar, você vai definir quem vai ser o leitor dessa escrita, tá? Quem é o leitor dessa escrita. Então você vai imaginar que sou eu mesmo. Eu vou ler para você, eu vou ler de vocês essa atividade, né? E tem algumas partes aqui, não são 5 perguntas, são partes, né? Um dos parágrafos sobre o que significa ser professor hoje, que vocês já começaram a fazer, que foi a semana passada, só que aqui está com uma outra forma. O que significa ser professor hoje, para isso considerar as entrevistas e os textos, né? Escrever sobre o que o aluno pensa hoje a respeito da atitude do professor, né? A gente sabe que agora, acho que com conta da pandemia, acho que a gente vai ter um bom de merecimento, né? Como o meu amigo Carlinhos, lá do Sesc Consolação, postou, vou cobrar dele, que ele disse que ia jogar chuva de confete. Você viu, Andressa, percorreu o Brasil, o post dele. Achei muito engraçado. Você viu que ele vai tocar sax, vai abraçar, vai chamar os outros pais para fazer abraço coletivo na Uma escola, professora. as aulas, vai levar uma foto da professora fazer um altar e rezar Ele por ela. E vai exigir aumento de 500% no salário. Eu vou cobrar quando eu voltar.
Descobriram, né, que o ensino em casa não é tão maravilhoso assim, né? Pois é, não é. Então, hoje você pode dizer, mas falem antes, como é que era antes, né? O que você aprendeu a respeito dos tempos da escola e da agenda dos professores? E fazer uma reflexão pessoal levando em conta os seguintes questionamentos. O que você espera do futuro dos professores? Ah, desculpa, é esse que eu pedi para vocês fazerem antes, tá? Por que você por que você escolheu a docência, né? Qual é o que traz para vocês o que é importante? E para fechar o texto, é importante indicar quais os aspectos do trabalho docente exigirão maior preparo nos próximos anos de licenciatura. Então, vocês irão responder essas 5 questões, irão mandar para mim via PDF ou .doc, lá no grupo do Whats, que eu vou ler, irei validar, irei encaminhar para o pessoal da Anhanguera lá de Valinhos, tá? Tem prazo para fazer isso. Por isso que eu tentei fazer o máximo em 2 aulas, porque práticas pedagógicas, ela vai até o dia, hoje é dia 17, né? 16. Ah, não. É que eu tô vendo o junho. Hoje é 16. É que eu já tô ficando doido. Ah, não, é que o vídeo vai amanhã, 17. Vocês terão até o dia 1º de julho para encaminhar para mim essa atividade, tá? E eu vou precisar que todos presencial, tá? Diga-se de passagem, do presencial encaminhem para mim. São todas o presencial, tá bom? Que vocês encaminhem para mim. Sendo necessário, vejam os 4 slides, tá bom? E por hoje é isso. Andressa, obrigado. Apesar que hoje você ficou mais de figurante de luxo, né? Adorei ter participado, é sempre bom ouvir toda a sua aula, a sua didática, como você torna mais fácil o tema. Estarei aberta a novos convites. Eu prometo que um dia eu vou vir igual a Rita Van Hunt. Ai, que ótimo! Eu faço a sua assistente. Vai ser minha Marigê. Muito obrigada de novo pelo convite, por ter Ah, participado da não. sua aula. Obrigado a você. Gente, por hoje é só. Semana que vem nós teremos a recuperação para quem não atingiu bem as notas. As recuperações serão no dia 24 para quem é presencial e dia 27 para quem é do 100% online, ou seja, letras, geografia e pedagogia 100% online no sábado, dia 27. Tá? Não esqueçam do relatório que vocês precisam fazer para encaminhar para mim. Pessoal do presencial, tá? O pessoal das aulas da quarta-feira, que tem que ter aulas mesmo, tá? Então vocês vão caminhar para mim porque eu irei validá-los lá lá no AVA de vocês, dizendo que vocês entregaram a atividade, tá bom? Um beijo para vocês e um bom fim de semana, boa semana para o resto de semana, um bom fim de semana e até semana que vem. Semana que vem tem vídeo, vai ter live, tá bom?